Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que fala a respeito de perseverar nas promessas do Senhor. Josué capítulo 14, a partir do versículo 6. Que Deus te abençoe. Acompanhe comigo, por favor. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que você pôr o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte do que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor, Deus, estiver comigo, eu poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Então Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Pai. Mais um dia estamos aqui, meu Deus, buscando a Tua presença. Nos abençoa, Senhor, fortalecendo o nosso espírito, Pai, e nos auxiliando a entender, Deus, o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Abençoa, fala conosco, nos instrui, e que toda a direção, Pai, seja do Teu Espírito Santo. Tira todo o impedimento, todo o embaraço, toda dúvida, Pai. Toda ansiedade, toda distração, Pai, estão repreendidas agora, no nome de Jesus. E nos abençoa, Pai, com a Tua graça, com a Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Para nós entendermos, irmãos, o que está acontecendo aqui, nós precisamos entender quem é Calebe. Eu gosto de pensar que Calebe é um dos grandes homens de Deus da Bíblia, mas pouco falado, pouco ensinado nas igrejas. Um exemplo tão belo como esse deveria sim ser mais ensinado, porque Calebe tinha algo dentro dele, ele perseverava, ele creu na promessa do Senhor, ele perseverou na busca ao Senhor. Mas que promessa é essa? Vamos entender juntos. Para nós entendermos, nós precisamos voltar no tempo aqui. Esta promessa teve início lá atrás, ainda quando Deus, lá em Gênesis, no capítulo 12, se você estiver aí com a sua Bíblia, você vai ver que o Senhor Deus promete ainda a Abrão, dizendo a ele que, no versículo 1, quando ele diz: sai da tua terra e da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
Eu farei de você uma grande nação e abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. A promessa que Deus fez para Abraão não era limitada a ele, mas para toda a sua descendência, tantos como a areia da praia, tantos como as estrelas do céu. É uma promessa ampla, irmãos, é uma promessa que vai além do que apenas uma terra a ser entregue, mas é uma nação que foi construída com isso. Mas nós precisamos entender que existia também uma promessa física, que era uma terra a ser conquistada. Você conhece a história do povo hebreu, do povo israelita. Eles peregrinaram no deserto porque antes eles estavam cativos no Egito. Nas mãos de Faraó eles passaram mais de 400 anos como escravo. A Bíblia vai dizer o seguinte lá no final de Gênesis, que depois que José, governador do Egito, morreu, o povo multiplicou, cresceu. O povo hebreu cresceu naquela terra. Mais para frente, os faraós que vinham tiveram medo daquele povo pela numerosidade deles e os fizeram como escravos daquele tempo. Mas houve um tempo lá em Êxodo 1 que Deus ouviu o clamor daquele povo. Escute isso aqui. Deus continua ouvindo o clamor do seu povo. Deus não fechou os ouvidos para as suas orações. Deus escuta você, Deus escuta o seu choro, Deus escuta a tua agonia. E Deus levantou um libertador, um legislador, um homem que conduziu aquele povo no deserto, que era Moisés. A verdade, irmãos, é que aquela travessia do povo hebreu não deveria durar muito mais do que algumas semanas. Mas algumas coisas, nós precisamos entender isso atentamente. Nós estamos aqui em uma campanha de 21 dias. Não tem sido fácil buscar a face do Senhor nesses 21 dias. Nós temos ouvido testemunhos de pessoas que têm sentido de tudo, que tudo atrapalha para estarem na presença do Senhor. Os horários não batem, as dores chegam, os empecilhos se levantam. Provavelmente você está mais cansado, provavelmente as lutas têm se levantado na sua casa. Não é impossível que você bateu um desânimo no sábado e disse, hoje eu não vou para a igreja. Depois alguém me manda a pregação e eu escuto ou assisto. A verdade, irmãos, é que, como eu já expliquei anteriormente, aqui isto é uma batalha que acontece. E muitas vezes, se nós desistimos, a promessa que Deus tem para as nossas vidas, ela vai tardar, ela não vai chegar. Mas no caso aqui deste povo, o que nós precisamos entender é que eles perderam de alcançar rapidamente aquela promessa pela postura que eles tinham. Porque, escute isso aqui, um caminho que era para durar apenas algumas semanas se tornou 40 anos, porque eles tinham duas práticas que desagradavam ao coração de Deus. A primeira era a desobediência ao Senhor, e a segunda era a murmuração contra o Senhor. Quando nós desobedecemos e quando nós murmuramos, o que é para ser bênção nas nossas vidas de uma forma rápida, pode se tornar por 40 anos uma peregrinação no deserto. Então, meu irmão, antes de reclamar, antes de praguejar, louve um hino a Deus, exalte a Deus, porque a sua bênção já foi decretada pelo céu na sua vida. Esta promessa chegou na vida deles. E existem promessas que são cumpridas rapidamente. João 3 vai dizer que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas há relatos na Bíblia, irmão, de homens que passaram tempos para receber essa promessa. Escute isso aqui, nós lemos em Gênesis 12 que Abrão ainda recebeu uma promessa do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando ele tinha 75 anos, ele foi chamado e recebeu a direção de Deus. Mas escute, a promessa veio se cumprir na vida dele com 100 anos. Ainda hoje a promessa está sendo cumprida. Nós vamos ver o caso de José, que sonhou, viu algo grande, mas depois de 23 anos ele veio alcançar a promessa na vida dele. Nós vemos o caso de Davi, que quando era jovem foi ungido rei, mas do dia que ele foi ungido rei, até ele sentar, meu irmão, no trono de Israel e colocar
a coroa de rei, houve guerra entre a casa de Davi e Saul. Houve guerra em Israel. Davi tinha sim a promessa na vida dele, mas ele precisou perseverar. Ele precisou buscar ao Senhor para alcançar. Nós estamos vendo o exemplo aqui de Caleb, que por 45 anos perseverou para receber a promessa de Deus. Eclesiastes vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas. Tem um tempo de Deus na tua vida, meu irmão. Tem um tempo da promessa se cumprindo na sua vida. Não desista, persevere, persevere, meu irmão. Aí escute isso aqui. Deus cumpre as promessas nas nossas vidas, mas talvez alguém esteja se perguntando aqui, como é que Deus fala essa promessa para a minha vida? Deixa eu te apresentar. Uma vez eu ouvi um estudo de um teólogo que dizia que na Bíblia contém mais de 8.000 promessas para as nossas vidas. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê somente em Jesus Cristo e serão salvos tu e tua casa. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem muita promessa de Deus para a tua vida. Deus entrega promessas ainda em sonhos, como fez com José. Deus entrega promessas através de profetas, como fez com Davi. Deus entrega promessas falando diretamente ao nosso coração, como fez com Abraão. Deus tem muitas formas de colocar promessas nas nossas vidas. Deus tem muitas formas de apresentar promessas. Eu sei que você que está aqui tem promessas de salvação na sua família. Talvez você esteja há anos como Caleb, que aguardou a promessa do Senhor se cumprir. Mas a questão, irmãos, é que muitas vezes o dia está passando e nós não estamos vendo esta promessa se cumprir. E aqui o que eu quero trazer para todos nós, em um fortalecimento para as nossas vidas, é a postura que nós devemos ter nesses dias. O que nós devemos fazer para alcançar a promessa de Deus. Porque entenda isso daqui, como eu já falei, a murmuração, a desobediência atrasam a promessa de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós temos perseverança, quando nós temos a busca ao Senhor, Ele nos preserva, Ele nos guarda. Porque, meu irmão, eu tenho algo para dizer para a sua vida. Levante as suas mãos. Você não vai alcançar a promessa doente. Você não vai alcançar a promessa na beira da morte. Assim como Deus preservou Caleb, deu saúde a ele, para que ele lutasse para conquistar. Deus está colocando saúde na sua vida, está renovando as suas forças, está curando toda enfermidade nesse momento e vai te preservar, meu irmão, para você colher, alcançar. Escute isso aqui, é profético para a sua vida. Usufruir do melhor de Deus para você. Só que nós precisamos entender que há posturas que nós devemos ter nas nossas vidas. O que diferenciou Caleb foi a postura que ele teve. O que fez de Caleb diferente, irmãos, foi que na hora da adversidade, ele não praticou as práticas dos seus irmãos. Escute, lá em Números, no capítulo 14, como eu expliquei a vocês, no capítulo 13, melhor dizendo, agora o povo peregrinou por anos no deserto e eles estão vendo a terra que foi prometida a eles. Mas a verdade, irmãos, é que Deus estava insatisfeito com eles, pela postura que eles tinham tido. E Deus levantou 12 espias, 12 homens de cada tribo para olhar aquela terra. 12 pessoas para verem a bênção que o Senhor prometeu. Mas algo me chama a atenção aqui. Este povo foi sustentado. E escute a palavra que eu tenho para você. Traga à memória o que Deus já fez por você. Porque este povo foi sustentado no deserto. Este povo foi guardado no Egito. Foi liberto do Egito. Este povo foi tirado à mão forte de Faraó. Lá no exército, irmão, não passaram necessidade, porque Deus guardou em tudo. Mas aí quando eles chegaram naquela terra, eles foram olhar a terra de perto, lá dentro. Foram espiar, foram bisbilhotar
tudo o que o Senhor tinha prometido. E aí eles retornam agora com um relatório. E eles vão direto nos líderes e entregam os relatórios para eles e diz: olha, nós voltamos a partir do versículo 25 de Números 13, quando ele diz: depois de 40 dias eles voltaram, e eles agora vão fazer um relato a Moisés, a Arão e a todos os líderes da congregação, e mostrar aos frutos que eles levaram. E olha o que eles dizem no versículo 27, nós fomos à terra a qual você nos enviou, e de fato a terra é boa. De fato, quando você estava lá no Brasil, falaram para você que a terra é boa, que ela mana leite e mel. Mas também disseram a você que aqui preguiçoso não se cria. Também disseram a você que aqui, que aquele que gosta de viver acomodado não cresce. Mas este povo parece que não alertaram eles, não disseram para eles. Mas era impossível, porque eles já tinham visto, porque mais do que falar, eles viram. Eles viram quem mandou eles para aquela terra. E aí eles vão falar assim, dizer: olha, é verdade, a terra mana leite, a terra mana mel. Um cacho de uva é 2 homens para carregar. Meu irmão, é bênção, é bênção. Só que aí eles vão agora regredir. Porque escute, se você não tem fé para alcançar a promessa, você é igual a este povo que tem medo de gigante. E se Davi tivesse medo de gigante, irmão, ele não tinha vencido Golias e não tinha se tornado o rei de Israel. Porque quem regride quando ver a batalha, mesmo grande na sua frente, não está pronto para coisas altas. Se você retrocede, irmãos, quando a bênção está posta na sua frente, mas tem uma batalha gigante esperando você, meu amado irmão, lugares altos não chegarão para a sua vida. Mas se você tem a postura de Davi, e não vai vencer aquele gigante com suas forças, porque eu e você, nós não temos forças para isso, mas no nome de Deus. Tu vens a mim com espadas, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Não é por nossas forças, é por Deus, meu irmão, porque Ele quem vence as nossas batalhas. Só que esse povo aqui não entendeu isso. Olha para eles e diz: a terra é boa mesmo, mas lá tem gigantes. Lá tem gigantes. Olha, o povo que habita nessa terra é um povo poderoso. Poderoso porque eles usam sapato de número 50. Poderoso é quem manda fogo do céu, meu irmão. Poderoso é quem abre o mar para o povo passar pés enxutos. Poderoso não é quem usa GG. Poderoso é aquele que venceu o Faraó, meu irmão, sem jogar uma única bomba naquela terra. Mas eles não entendiam isso, e diziam: olha, eles são poderosos, as cidades são grandes, fortalecidas, nós vimos ali os analequitas, tem fama de guerreiros. O povo se desesperou, meu irmão. Tem muita gente desesperada quando vê a batalha. Tem muita gente dando crédito demais para gigante. Ei, querido, deixa eu dizer alguma coisa para você. Maior é quem está contigo, meu irmão. Maior é quem te chamou. Maior é quem te deu a promessa, querido. Para de olhar para o gigante e olha para Deus. Qual que é a postura do crente nesse momento? Então, Caleb é homem de Deus, viu, meu irmão? Tem muito Caleb aqui no nosso meio. Caleb não é exclusivo aqui. Tem muito Caleb aqui no nosso meio. Então Caleb fez calar o povo. E olha, algo me chama a atenção aqui. Escuta, não vai pela multidão. Não vai pela multidão. Não olha para o que a multidão está falando. Olha para o que Deus falou para você. Pode todo mundo estar levando você para uma direção, mas se Deus está te mandando para outra, vai para outra. Vamos falar que o crente é doido, não tem problema, o crente não tem juízo mesmo. Esse tempo aí todo mundo já está sabendo. Crente é diferente. Primeiro que você nem desse mundo é, você pertence a outro céu, outra terra. Você é peregrino, é ambulante aqui, meu irmão. Você não é daqui, você não veio nem para ficar. Não constrói muita coisa não, porque vai ficar tudo, porque a tua morada é no céu, meu irmão. Aí Caleb olha para eles e diz: ei, cala a boca aí, que história é essa? O que vocês estão falando? Que conversa é essa? Realmente, irmãos, realmente o povo lá, eles usam GG mesmo, o sapato é grande, eles têm força. Mas escute isso aqui, olha, rapaz, tem que ter autoridade aqui. Olha o que ele está dizendo, olha, nós vamos subir agora. Tem que ter coragem, irmãos. Você tem que chegar lá na sua casa e ter coragem para enfrentar essa batalha.
Você tem que chegar lá no seu casamento e ter coragem para enfrentar o que você está passando, meu irmão. Se você ficar só fazendo como esse povo aqui, ó, murmurando, reclamando, dizendo que está demais, eu não aguento mais, que situação, eu vou largar tudo. Tem que ser igual o Caleb. É grande mesmo, mas a gente vai subir lá e vai enfrentar esse povo, não tem juízo, mas ele sabe quem chamou ele. É isso aí, ó. Mas o povo não escuta, porque o povo tem uma dificuldade, irmão, de ouvir. Deve ser algo crônico deles. Aí eles começam a se rebelar. Está explicado porque é que esse povo peregrinou. Está explicado porque muita gente está há muito tempo esperando a bênção, irmão, porque não escuta o que Deus está falando para eles. Aí o povo continua. E eles fazem algo, irmãos, que Deus rejeita, a murmuração contra Deus. Escute isso aqui, eu não quero ser repetitivo, mas a murmuração que você tem feito contra Deus tem feito uma viagem de semanas virar décadas, meu irmão. Para de reclamar. Para de reclamar, enfrenta o problema como Caleb. Foi você que escolheu esse marido, foi você que escolheu essa esposa. Ninguém escolheu por você. Foi você que veio para cá, ninguém te trouxe amarrado. Agora dá glória e canta, meu irmão. Dá glória e canta. Mas olha, os 14:2, os filhos de Israel murmuravam contra Moisés. Olha, e para de murmurar contra teu líder, viu? Rapaz, isso aqui é muito... Quem dera nós tivéssemos morrido no Egito. Escute, meu filho. Tira essa tarja de escravo. Para de ter saudade do que não presta. Esse povo era escoteado no Egito. Era escravo. Vivia com pagamento de um tijolo. Deus tirou, colocou do bom e do melhor. E esse povo está com saudade de pepino, de cebola e do chicote de Faraó. Quem dera nós morremos. Aí eu pergunto a você, a maioria de nós, ouvindo a maior parte da multidão, reclamando, dizendo que não é. Qual que é a postura de muitos? É isso, rapaz, eles estão certos mesmo, eu não vou mais insistir nisso aqui não. Aí Caleb consegue um companheiro, Josué, que não tem muito juízo igual a ele. Só que Josué já tinha recebido palavras de Deus, ele via. Josué é aquele, irmãos, escute isso aqui. Se você quer ser homem de Deus, mulher de Deus, aprenda a andar com homem, com mulher de Deus. Escute isso. Josué não andava com qualquer um, Josué andava com Moisés. Aí ele está dizendo aqui, olha, Josué, versículo 6, filho de Nun e de Caleb, filho de Jefoné, que é cada nome bonito, que eram daqueles que espiaram a terra. Josué foi lá e viu também. Josué também viu os problemas. Falaram a toda a congregação. Irmãos, a terra pelo qual passamos para espiar não é boa, não. É muitíssimo boa. Deixa eu dizer algo a você. A promessa que Deus tem para você não é boa, não. É muitíssimo boa. Ela vale o esforço. Ela vale a batalha. Ela vale os 21 dias e muito mais. Porque o que Deus tem para o crente é muito maior do que Ele tem para o mundo. O sol nasceu para todo mundo, filho, mas a sombra é para poucos. Ser criatura de Deus é para todo mundo, mas para ser filho, meu irmão. Escute. Aí ele está dizendo aqui, olha, agora, se o Senhor tem um segredo, escute. Primeiro, persevere. Segundo, tenha fé. Mas terceiro, se o Senhor se agradar. Se o Senhor se agradar. Porque Deus não abençoa de todo jeito, não. Já viu aqueles adesivos na traseira de carro velho? Guiado por mim, dirigido por Deus. Aprume não, o carro não, para você ver onde é que você vai bater aí nessa curva. Quer promessa? Quem quer promessa aqui? Quem quer receber o melhor de Deus? É se o Senhor se agradar, meu irmão. Deus não abençoa de todo jeito, não. Tem muito crente brincando. Está no deserto, igual este povo. Mas Deus está cuidando. Mas Ele está olhando aqui e está dizendo, se o Senhor se agradar de nós. Ele olha aqui para eles e diz, olha, tão somente não sejam rebeldes. Olha, Caleb é mais brabo do que o pastor de vocês, viu? Porque eu só falei para se agradar, ele já está chamando o povo de rebelde. Tão somente sejam rebeldes contra o Senhor. E escute isso aqui, não tenha medo. Eu creio que é a frase mais dita na Bíblia. Não tenha medo, porque eu sou contigo.
Não tenha medo porque eu te formei. Não tenha medo porque antes de você nascer, eu já tinha teu nome escrito na palma das minhas mãos. Não tenha medo porque eu te escolhi. Porque se eu te coloquei aí, meu irmão, é porque eu tenho algo grande para você. Não tenha medo porque o Senhor te guarda todos os dias. Não tenha medo. Está com medo de gigante? Está com medo desse povo? Está com medo disso? Não. Aí ele vai olhar aqui e vai dizer, olha, porque como pão nós podemos devorar eles. Deixa eu explicar algo a você aqui. Só quem tem coragem de dizer isso na prova é quem conhece a Deus. Só quem tem coragem de dizer na frente de um gigante que ele é como um pão que pode ser devorado é quem tem intimidade com Deus, é quem conhece a Deus. Caleb, irmãos, conhecia ao Deus dele. Caleb conhecia a promessa que tinha na vida dele. Escute essa arma para você lutar essas batalhas que têm se levantado na sua vida, meu irmão. Conheça a Deus, conheça a palavra dele, saiba para que ele te chamou, deixa que ele te fortaleça. Aí ele vai olhar aqui e vai dizer, olha, porque como pão, a proteção que eles tinham se foi e o Senhor está conosco. Aí, meu irmão, escute isso aqui. O Senhor vai e diz para Moisés, lembra daquilo dali que eu falei para vocês? Desobediência e murmuração faz uma viagem de semanas durar décadas. Aí Deus ainda retruca, ele diz, até quando esse povo vai me desafiar? Até quando esse povo vai fazer isso comigo? E aí Moisés intercede pelo povo. Moisés é um intercessor e diz, Senhor, calma com esse povo. Só que aí Deus é justo. Um dos maiores atributos que Deus tem é a sua justiça. E um Deus justo, irmãos, ele aplica ela. Quando ele diz aqui no versículo, a partir do versículo 28, quando ele diz, olha, eu perdoarei eles, mas esta terra aí não é para todos, não. Vai ter quem vai ver, vai ter quem vai chegar perto, mas vai ter quem vai entrar. E para entrar é quem foi fiel. A partir do versículo 23, ele aqui, olha, nenhum de vocês verá essa terra, como juramento que eu prometi aos seus pais. E eu tenho outra coisa para te falar aqui. Tem muita bênção que você tem recebido, que não é sua, não. Veio de alguém que intercedeu por você. Está lembrado de Mefibosete? A promessa não era de Mefibosete. Era para o pai de Mefibosete. Mas ele foi abençoado por alguém que intercedeu por ele. Tem muita bênção na tua vida, meu irmão, que veio por intercessão de pessoas para a sua vida. Nenhum deles verá essa terra, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Que espírito é esse? Ele tinha uma fé incondicional em Deus. Ele tinha uma perseverança nas dificuldades. E ele, acima de tudo, acreditava na promessa que Deus fez. Porque se Deus teve coragem de levar aquele povo até a porta da promessa, que Deus é esse que abandonar aquele povo na entrada, meu irmão. Se Deus te trouxe até aqui, que Deus é esse que vai te abandonar, que vai te largar agora? Nada disso. Caleb entendeu isso. Ele disse, visto que nele teve outro espírito, e perseverou, eu farei entrar na terra. Aí chega o dia, porque tem dia para a tua bênção chegar. Chega o dia. E é interessante isso aqui. Qualquer pessoa diria assim, irmão, 45 anos. Já pensou em esperar 45 anos para o meu filho, para minha esposa, para o meu documento? Não é o tempo, irmãos. É como você vai chegar. Deus preservou Caleb com saúde, com vigor. Só ainda hoje eu posso lutar. Ainda hoje Deus está falando assim, você vai usufruir de tudo isso. Você não vai apenas receber e repassar. Você vai viver aquilo. Ah, meu irmão, eu tenho uma palavra para a sua vida para concluir. Levante as suas mãos, querido. Versículo 3 diz assim, Josué o abençoou. Deus está te abençoando hoje, querido. O que você tem posto aí na sua cartela, você vai viver isso daí.
Você não vai apenas colher e repassar, você vai viver o melhor, meu irmão. Deus vai te dar saúde, querido. Vai preservar você, a sua família. Você vai servir com quem você ama. Você vai ter saúde para usufruir do melhor que Deus tem para a sua vida. Então Deus está renovando hoje as tuas forças, querido. Renovando as tuas forças, colocando o Espírito novo dentro de você. Receba renovo, meu irmão. Receba a graça do Senhor. Força de Deus para a sua vida, no nome de Jesus, amém. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Josué o abençoou. Querido, eu quero te convidar a orar nesse momento. Presente ao Senhor nesse momento. Tem terra prometida para você. Tem promessa de Deus para a sua vida. E há de chegar o tempo que o Senhor está entregando a bênção para você. Mas Ele está te preparando, irmãos. O deserto não é para te matar. O deserto não é para te destruir. O deserto é para te ensinar. O deserto é a melhor universidade que o crente tem. Nela você está fazendo doutorado, meu irmão, de perseverança. Nela você está fazendo um doutorado, meu irmão, de busca a Deus. Deus está te elevando para um nível mais alto. Está te levando para a presença dEle. Está te dando intimidade com tudo isso que você está passando. Você tem conhecido mais de Deus. Então persevera, querido. Persevera nesse momento. Apresenta ao Senhor nesse momento, meu irmão, esta terra prometida, esta promessa que Ele colocou dentro de você. Apresenta ao Senhor agora, querido, tudo que Ele te prometeu. Pede a Ele para cumprir. Ah, Deus, nos fortalece, Pai, nessa noite. Fortalece o nosso espírito, Deus. Fortalece, Pai. Nos dá o vigor e a força que precisamos para nunca desistir. Retira de dentro de nós, Pai, esse espírito de murmuração, Deus. Essa desobediência que nos afasta da Tua bênção, Senhor. Coloca em nós, Pai, uma postura como a de Caleb, Senhor. Que nos leva para perto de Ti, Senhor. Que Te agrada, Pai. Levante as suas mãos, levante a sua cartela, querido. Levante a sua cartela. Senhor, eu quero apresentar nesse momento, Pai, cada promessa escrita nestes pedidos que estão no coração dos Teus filhos, Pai. Oh, Deus, toma a frente. Abençoa, Senhor. Abençoa, apressa-te, Pai, em cumprir essa promessa, Senhor. Não nos permita apenas ver esta terra. Não nos permita apenas, meu Deus, atravessar esse deserto e não conquistar, Senhor. Coloque em nós, Pai. Coloque em nós essa promessa viva, meu Deus, e nos permita alcançar, Pai. Derrama uma unção nova sobre os Teus filhos, Deus. Um espírito, Pai, renovado, Deus. Fortalecido, Pai. No nome de Jesus. Amém, amém.